Fala, gente! Há 2 rodadas do fim da Série B, o Sport está fora do G4, a zona de classificação. Até então, o torcedor rubro-negro estava confiante, esperançoso. O Sport chegou a matematicamente entrar na briga pelo título, mas isso durou muito pouco tempo. Depois o Sport foi perdendo força, perdendo apetite. A gente falou sobre isso aqui em alguns momentos. E neste instante, o Sport é o 5º colocado. Tá ali, na porta do G4. O Ceará embalou, conseguiu uma sequência aí impressionante, 3 vitórias e assumiu essa 4ª posição à frente do Sport. O que eu ouço, o que eu leio é muita crítica. Sarrafo, estão descendo o sarrafo, o bambu na diretoria do Sport, no presidente Yuri Romão. Não que eles não mereçam essas críticas, mas esse não é o momento de falar sobre isso, de aprofundar essas questões. O Sport tem ainda a possibilidade de classificação. Faltam 2 rodadas, não depende mais dos próprios resultados, é verdade, mas precisa fazer a parte dele. O futebol a gente vê toda hora como é que é, né? A dinâmica do futebol. Ora o time está por cima, ora o time está em situação difícil, como é o caso do Sport agora, que não é tão difícil assim. Naturalmente, o Ceará pode tropeçar no meio do caminho. O Mirassol pode não chegar à pontuação necessária para ficar na frente do Sport. O próprio Novo Horizontino. A rodada começa nessa sexta-feira, a penúltima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas é claro que o torcedor está chateado, a cabeça está inchada. O time parecia que dessa vez conseguiria essa classificação. Ainda está na briga, é verdade. Mas o torcedor realmente ficou muito triste, decepcionado, frustrado pelos últimos resultados. As 2 derrotas fora de casa, derrota para o América, derrota para o Operário, e esse empate com a Chapecoense, que pediu para perder, pediu para apanhar dentro da Ilha do Retiro, com um futebol muito retrancado, um futebol que não incomodava o Sport, pelo menos ofensivamente, né? E conseguiu lá, numa investida no segundo tempo, num contra-ataque, fazer o gol de empate. Para se ter uma ideia, nesse jogo não teve uma finalização durante todo o primeiro tempo. E o Sport criou oportunidades. Não acertou o alvo, né? Foram só 3, 4 finalizações certas do Sport, né? Na direção do gol. As outras para fora. A história do Sport, que o Sport também tem essa coisa de ser o time que mais desperdiça as oportunidades. Um levantamento feito, inclusive, pelos nossos colegas do GE. Globo aqui de Pernambuco, é sinal de que o Sport tem um time em condições de brigar por classificação. Pelo menos essa era a expectativa até então. A gente fala muito na questão de elenco, né? Formar um elenco, um bom elenco, um elenco quase no mesmo nível, para disputar uma competição longa, né? Uma competição de regularidade, como é a Série B, a Série A, são campeonatos de 38 rodadas. Então é natural que os times oscilem. O Santos, que foi o primeiro time a garantir a classificação, também passou por oscilação. Quase o técnico foi mandado embora. A direção do Santos segurou o Fábio Carille, o time não empolgou a torcida, empolgou pouquíssimas vezes, né? Dá para dizer assim que o Santos jogou bem, mas foi um time pragmático, um time de resultados e conseguiu com 2 rodadas de antecedência essa classificação para a primeira divisão. É a história do bater e voltar. Foi o que aconteceu com o Santos. Nunca tinha sido rebaixado, foi rebaixado no ano passado, esse ano passou pela Série B e em 2025 já estará de volta à primeira divisão. O Sport tinha um time, e aí mais 2, 3 peças aí no máximo, equilibradas, peças num bom nível, num nível de competitividade para a disputa da Série B. O Sport, o time do Sport, né, que a gente pode considerar titular, porque os técnicos mexeram muito aí ao longo da competição, foram 3 treinadores, né, 3 técnicos, e vê que curioso, né, os times que estão subindo, ou estão na porta de subir, o Santos, que já se garantiu, teve o Fábio Carille do começo ao fim, o Novo Horizontino, Eduardo Batista, já desde antes. O Mirassol, com o Mozart, também desde antes. O Ceará foi o único que fugiu à regra. Teve troca de treinador. Por último, agora trouxe o Léo Condé, um cara que já tinha conquistado o acesso no ano passado com o Vitória, seguiu no Vitória para a disputa da Série A,
mas aí não aguentou a pressão, a sequência negativa do time baiano, acabou demitido, contratado pelo Ceará, conseguiu encaixar o time. Você lembra, né, que o Ceará perdeu do Sport aqui na Ilha do Retiro, o Sport voltando para casa, jogou contra o Ceará, um jogo difícil, mas o Sport conseguiu vencer o time do Ceará, que hoje está na frente do Leão na tabela de classificação da segunda divisão. Então é isso, houve investimento, o Sport gastou muito, talvez tenha sido um dos anos com maior investimento do Sport para disputar uma Série B. Tivemos no ano passado também, né, com contratações erradas, a volta de Diego Souza, que já estava se aposentando e não contribuiu em nada para o Sport, né, na Série B, fez um gol de um jogo, de uma vitória do Sport lá em Natal, né, contra o ABC, mas passou longe de ser aquele Diego Souza das primeiras passagens dele pela Ilha do Retiro. Mas o Sport gastou uma grana alta, como gastou também agora, só que não conseguiu montar um elenco com mais qualidade. Tinha um time titular ali, mais uma ou duas peças que poderíamos considerar assim peças importantes de qualidade, que manteriam esse nível do Sport na sequência, mas aí também vieram os problemas, né? De suspensão, de lesão, o Sport teve muitos problemas de jogadores lesionados, o último deles agora, e mais sério, o Zé Roberto, o atacante, que estava nessa disputa ali com o Gustavo Coutinho. Mas um outro detalhe também, né, nessa disputa de Coutinho, Zé Roberto, muita gente falava, não, tem que ser Zé Roberto, porque o Coutinho tá numa má fase, e tá mesmo, né, a fase tá longa, essa má fase do atacante Gustavo Coutinho, que já foi, inclusive, artilheiro de Série B do Campeonato Brasileiro no ano passado, etc., mas este ano ele não encaixou, ele não acertou o pé, até acertou, é um dos artilheiros do time na temporada, mas faltaram os gols decisivos, né, os gols que valeriam para o Sport aí, uma caminhada, consolidar essa caminhada aí para voltar à primeira divisão, isso faltou muito. E Zé Roberto entrou algumas vezes como titular, agradou, outras vezes não, mas curiosamente os técnicos mantiveram o Coutinho. Um ou outro, o próprio Pepa, né, tirou o Coutinho, entrou com o Zé Roberto, depois voltou com o Gustavo Coutinho, que fez um bom jogo lá em Novo Horizonte, né, o torcedor lembra na vitória, grande vitória do Sport sobre o Novo Horizontino, mas essa instabilidade também dos atacantes foi terrível para o Sport nesta Série B. Ainda há possibilidades? Há possibilidades. O Sport não depende só dele, né, como já falamos, mas olhando para a tabela, dependendo do dia que você vai assistir a esse vídeo, tem um jogo nesta sexta-feira entre Operário e Mirassol. O Operário matematicamente ainda está na briga, precisa vencer, precisa torcer contra o próprio Sport, contra o Novo Horizontino até, talvez, de repente, o Ceará, mas matematicamente está na briga. Então, nesta sexta se enfrentam Operário e Mirassol. Quem vencer aí, no caso do Operário, vai dar uma encostada no Sport, vai chegar a 59 pontos, mas para o Sport seria mais interessante uma vitória do Operário contra o Mirassol. Seguraria o Mirassol aí, que tem 63 pontos, e o Sport, caso vença a Ponte Preta, chegará também a 63 pontos e empatará com o time do Mirassol. O Novo Horizontino joga no sábado, joga em casa. O jogo será contra o Paysandu. Muito provavelmente, olha só, muito provavelmente o Mirassol, o Novo Horizontino, deve garantir nesta rodada a classificação. Merece, né? Fez uma grande temporada aí, oscilou também, mas bem menos que os adversários, que os concorrentes. Foi um time que mostrou um bom futebol, muito bem organizado pelo Eduardo Batista. E que interessa aí ao Sport, né, rigorosamente, é o jogo do Sport mesmo, no sábado, 9h30 da noite, contra a Ponte Preta. A Ponte está numa situação difícil, está lá na parte de baixo da tabela, tem 36 pontos, abre a zona de rebaixamento, também está brigando pela sobrevivência, pela permanência nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, se o Sport consegue a classificação, certamente, pelo menos é assim que a gente imagina, né? 80% pelo menos desse grupo vai sair. Não tem condição para disputar uma primeira divisão. Para disputar a Série B estava bom, mas não tinha um elenco, um grupo. Tinha um time, mas como eu falei, 2 ou 3 ali no nível parecido, próximo. Mas para a Série A, esquece, vai precisar de uma grande reformulação. Se, de repente, não conseguir a classificação, permanecer para a Série B do ano que vem, dá para manter aí uma boa parte desse grupo. Agora, é claro que vai precisar trazer
outros reforços, completar esse grupo e aí sim ter um elenco robusto, né? Num nível muito próximo para que, caso aconteçam as contusões, as lesões, as suspensões, possa mexer no time, rodar o time e o time não perca tanta qualidade como aconteceu com o Sport. Em relação à direção de futebol do Sport, ao presidente Yuri Romão, isso é assunto para outra conversa, né? Para outro papo, tem muitos problemas. Acho que não está na hora ainda não de falar sobre o assunto, de aprofundar as questões do futebol do esporte, do presidente do esporte, na condução do futebol na temporada 2024. Vamos aguardar, acompanhar aí atentamente mais essa rodada, a penúltima da Série B, e a gente a qualquer momento está de volta aqui para mais um papo com você. Chega aí, deixa o seu like, ativa o sininho, a notificação para receber a notificação sempre que tiver um conteúdo novo e também curte os nossos episódios do Rembrandtcast. Tá muito legal o nosso podcast, é o podcast das melhores histórias. E vamos lá, se inscreve aqui no canal, vamos chegar a 20 mil inscritos até o final do ano. Posso contar contigo nessa? Abraço forte.